Amados irmãos, pastores e professores da Escola Bíblica Dominical, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos para mais esta videoaula. E esta é a última videoaula da nossa revista e também a última lição da nossa revista. Estamos fechando o nosso quadrimestre com chave de ouro, com a parábola dos trabalhadores na vinha. Parábola esta que mostra que a obra de Deus não é guiada pelo merecimento, mas pela graça e pela bondade de Deus, que iguala todos debaixo do patamar da sua justiça e não pela régua do merecimento, que todos nós, como seres humanos, estamos acostumados a trabalhar. Aqui a verdade aplicada diz que a graça de Deus não opera segundo a meritocracia ou tempo de serviço, mas pela generosidade do dono da vinha. O texto áureo diz: assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Então vamos aqui ao texto, Mateus capítulo 20, versículo 1 ao 16, que diz assim: porque o reino do céu é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha, e saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dá-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo, e, saindo perto da 1/10, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário conforme, começando pelos derradeiros até aos primeiros. E chegando os que tinham ido de perto da hora 1/10, receberam 1 denário cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam 1 denário cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo disse a um deles: amigo, não te faço agravo, não ajustaste comigo 1 denário? Toma o que é teu, retira-te, eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim como os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Os objetivos da lição aqui giram em torno de compreender que a graça de Deus desafia as noções humanas de justiça e merecimento, reconhecer o perigo da inveja e do orgulho espiritual diante da generosidade divina e aplicar o princípio do reino, serviço por amor e não por barganha. Texto de referência, como já foi dito aqui e lido, Mateus capítulo 1, versículo de número 1 ao 16. Irmãos, para que nós possamos entender melhor o contexto desta parábola, nós devemos voltar para o contexto do capítulo 19 de Mateus, que depois de Jesus responder ao jovem rico que ele deveria vender tudo aquilo que ele tinha para ter um tesouro nos céus, ele foi-se embora com muita tristeza porque tinha muitas posses. Jesus, ele diz: quão dificilmente entrarão os ricos no reino dos céus. E Pedro, impulsivo, como sempre, faz uma pergunta que muitos de nós já fizemos em pensamento em algum momento. Vejamos o que diz as Escrituras. Em Mateus capítulo 19, versículo de número 27. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos nós? E o contexto e a soberania do dono da vinha nos mostra aspectos muito importantes. Vamos aqui ao tópico 1.1 sobre a pergunta de Pedro e a inversão do reino. Pedro aqui pergunta então, afirmando: nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? Aqui
ele revela uma mentalidade ainda que está presa à lógica do merecimento. Jesus responde com promessas generosas, mas em seguida conta esta parábola para corrigir o espírito de barganha. Percebam a sinceridade de Pedro aqui, irmãos. Ele realmente deixou sua rede, sua casa, sua profissão para seguir a Jesus. Mas a pergunta que Pedro fez revela uma mentalidade que ainda precisa ser transformada pelo Senhor. Que receberemos? É a lógica da barganha, do dou ao Senhor para receber algo em troca. Jesus não repreende por perguntar acerca da recompensa. Pelo contrário, o próprio Jesus promete recompensa lá em Mateus capítulo 19, versículo 29, quando ele diz que e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto nesta vida e no porvir herdará a vida eterna. Porém, em seguida, Jesus, irmãos, ele conta esta parábola para corrigir o espírito que havia por detrás da lógica da pergunta de Pedro, que é a lógica mercantilista. O problema aqui não é esperar recompensa, porque a Bíblia está cheia de promessas de recompensas para todos aqueles que são fiéis à obra do Senhor. O problema aqui é a comparação, é a inveja e a comparação com aquilo que o outro recebeu, com a ideia de que porque estamos muito mais tempo na obra de Deus, nós deveremos receber muito mais do que aqueles que entraram depois de nós. Imagine dois irmãos em uma igreja. O irmão Antônio foi salvo aos 15 anos, nunca se envolveu em graves pecados visíveis, sempre foi um diácono, líder de jovens, deu ofertas generosas por cerca de 40 anos. Daí veio o irmão Carlos, salvo aos 70 anos, depois de uma vida inteira de envolvimento com o mundanismo. Ambos morrem e a pergunta que nós faríamos é: qual deles nós achamos que deveria receber uma recompensa maior no céu? E a nossa tendência meritocrática e mercantilista é dizer que o Antônio merece mais porque serviu a Deus a vida inteira. Mas a parábola aqui nos ensina que os que receberão, o que eles receberão de fato aqui é a vida eterna. É o mesmo denário da salvação que é dado ao primeiro trabalhador, também é dado ao último trabalhador. Se o irmão Antônio murmurar no céu porque Carlos foi tratado com a mesma bondade, ele revela que seu serviço em vida sempre foi interesseiro e não por amor ao dono. E Jesus está nos ensinando aqui que no reino os critérios são invertidos. Os que parecem últimos, os pecadores que entram tarde e os que não têm currículo religioso podem ser os primeiros em humildade e gratidão, e os que parecem primeiros, os religiosos de longa data, como os filhos de Israel, podem se tornar últimos se seu coração estiver cheio de orgulho e de senso de merecimento pessoal, irmãos. Tópico 1.2, o dono da vinha figura como Deus soberano. Observem que um detalhe impressionante nesta parábola é que o dono da vinha sai para contratar trabalhadores em 5 horários diferentes. E aqui diz, o dono da vinha sai repetidamente para contratar trabalhadores de manhã cedo, às terceira, sexta e até a 1/10 hora. E essa iniciativa revela um Deus que não precisa de trabalhadores, mas que por sua graça o chama para participar da sua obra. Ele sai de madrugada para contratar os trabalhadores em 5 horários diferentes. Ele começa então de madrugada às 6 horas da manhã, depois a terceira hora, que representa as 9 da manhã, hora sexta, que representa o meio-dia, hora nona, que representa as 3 horas da tarde, e a 1/10 hora, que já é no finalzinho do dia, representando as 17 horas. Cada saída aqui, irmãos, representa a iniciativa soberana de Deus em chamar pessoas em diferentes estágios da vida para receber a salvação. O apóstolo Paulo reflete essa soberania divina quando ele mesmo escreve lá no livro de Romanos, lá em Romanos capítulo 9, versículos 15 e 16, ele diz: porque diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Então aqui Deus, como dono da vinha, ele não precisa de trabalhadores para
fazer com que a sua obra sobreviva. A sua vinha não ficará improdutiva se ele não contratar ninguém, porque ele por si só é o que realiza todas as coisas. Ele sai para contratar porque ele é bom e quer dar oportunidade para que as pessoas possam, de alguma forma, receber a bênção da sua graça. Sendo essa a imagem de Deus, um Deus que não precisa de nós, mas que nos chama por sua graça para participar de sua obra. Quantos de nós conhecemos histórias de conversão tardia que nos emocionam? O traficante que encontra Cristo no presídio aos 60 anos de idade, a prostituta que é salva em um culto de rua aos 50 anos, o empresário arrogante que após a falência e depressão rende-se a Jesus aos 65 anos. E essas pessoas são os trabalhadores da última hora, da 1/10 hora. E aqui, irmãos, nós temos que entender que a soberania de Deus é tão maravilhosa que ele ainda a chama quando tudo parece perdido. Por outro lado, há aqueles que foram chamados bem cedo, como muitos de nós, que quando criança ainda cresceram num lar cristão, ou jovens que entregam a vida a Jesus aos 12 anos. Ambos aqui são igualmente salvos, porque o tempo de chamado não determina o valor da recompensa, o salário, o denário da salvação. A soberania de Deus significa que ele tem o direito de salvar a quem ele quer, quando ele quer, e dar a mesma recompensa a todos, que qual seja a vida eterna. Ninguém pode dizer a Deus, olha, você não pode salvar essa pessoa porque ela pecou demais. Deveria dar mais para mim, porque eu sirvo há mais tempo em justiça e santidade. E não é assim que as coisas de Deus funcionam. Tópico 1.3, o acordo inicial e a natureza da graça. O dono da vinha combina com os primeiros trabalhadores 1 denário por dia, salário justo e costumeiro para a época. Com outros ele simplesmente diz, ide vós também para a vinha e dá-vos-ei o que for justo. Aqui está um princípio fundamental da graça. Com alguns, Deus estabelece alianças claras. Com outros, ele simplesmente promete justiça sem especificar valores. Os primeiros trabalhadores representam aqueles filhos de Israel que receberam as promessas explícitas. Os últimos representam os publicanos, os pecadores e os que entram tardiamente no reino de Deus, confiando não nos seus próprios méritos, mas na bondade divina, sem margem para reivindicar direitos ou posições privilegiadas diante dele. O perigo dos primeiros trabalhadores é acreditar que o acordo específico os torna credores de tratamento diferenciado da parte de Deus. A graça, porém, não anula a justiça, mas ela superabunda a justiça de Deus, porque o dono da vinha não rouba ninguém, ele apenas paga aquilo que foi convidado. Vejamos agora, irmãos, a diferença no tratamento dado pelo dono aos trabalhadores. Ele diz aqui, aos primeiros ele faz um acordo explícito, ajustando com os trabalhadores 1 denário por dia. O denário era o salário padrão de um dia de trabalho, naquela época, que era justo e suficiente para sustentar uma família. E aos demais trabalhadores que ele contrata na última hora, ele simplesmente diz assim, ide vós para a vinha e eu vos darei aquilo que for justo. E aqui não há acordo fechado para eles, eles vão trabalhar pela fé, sem a expectativa de receber nada de grande valor, porque confiaram na justiça do dono da vinha. Ele diz, olha, ide trabalhar na minha vinha e vos pagarei o que for justo. E eles não exigiram, mas espera aí, que justiça é essa? Quanto é que nós vamos receber? Eles, como foram contratados no decorrer do dia, eles simplesmente foram trabalhar, esperando receber aquilo que fosse justo, conforme havia sido prometido pelo dono da vinha. Isso nos ensina algo profundo sobre a graça de Deus. Com Israel, Deus fez uma aliança explícita, dando a lei, os mandamentos, o culto, as promessas, as tradições, e foi um acordo claro com os filhos de Israel, com os gentios que somos nós, Deus não fez uma aliança baseada em nossa obediência prévia, Ele simplesmente disse, vinde a mim, e dar-vos-ei o que for justo. Jesus diz em Mateus 11:28, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A justiça de Deus, porém,
nos mostra que Deus nos dá não é o que nós merecemos, que seria a condenação, mas o que Ele, em sua bondade, decide nos dar, irmãos. O apóstolo Paulo explica essa natureza da graça em Romanos, capítulo 4, versículo 5, que diz que mais ao que trabalha, mas que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Percebam, Deus justifica o ímpio, aquele que não tem obras para apresentar. O trabalhador da 1/10 hora não teve tempo de produzir nada na vinha. Ele trabalhou apenas 60 minutos, assim recebeu o mesmo salário. Isso é graça, e graça significa não receber aquilo, receber aquilo que não se merece receber. Pensem aqui no ladrão na cruz. O ladrão na cruz, lá em Lucas capítulo 23, do versículo 39 ao 43, nos conta que ele foi crucificado ao lado de Jesus e, como trabalhador da última hora de sua vida, ele se arrepende dos seus pecados e disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus respondeu: em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Pense aqui, irmãos, esse homem foi um trabalhador da 1/10 hora, da última hora. Ele não teve tempo de frequentar cultos, de dar dízimos, de ofertar, nem sequer de ser batizado, nem de participar de um único momento de louvor e adoração na igreja. Ainda assim, ele recebeu o mesmo denário, o mesmo salário da vida eterna que Pedro, Paulo, João, eu, você, todos nós estamos servindo por décadas, esperando receber algo de especial da parte do Senhor. Ele, o ladrão na cruz, recebeu na última hora o que todos os crentes de 40, 50, 70 anos também vão receber, que é a justa medida da graça e da vontade de Deus. Isso incomoda a nossa mentalidade de justiça humana, né? Deveria incomodar, porque é exatamente para isso que a parábola foi contada, foi para nos incomodar. Porque a graça não é justa no sentido humano, mas ela é boa. E a bondade de Deus parece ser ofensiva para quem acredita que merece mais. E essa foi a lógica dos trabalhadores, né? Nós trabalhamos aqui, suportamos a fadiga e o calor do dia, e esses que trabalharam a última hora receberam a mesma recompensa que nós. Tópico 2, a loucura da comparação e da inveja. Os primeiros que se tornaram últimos por causa do orgulho. Quando os primeiros trabalhadores recebem exatamente o que foi combinado, um denário, e veem que os últimos que trabalharam apenas 1 hora recebem o mesmo, sua reação é imediata e é murmurar contra o dono da vinha. A murmuração aqui revela um coração que não se alegra com a bondade alheia. Eles dizem: estes últimos trabalharam somente 1 hora e os igualaste a nós, que suportamos a carga e o calor do dia. Irmãos, eu vou ser sincero, qualquer um de nós aqui ficaríamos chateados com o nosso patrão se nós trabalhássemos o dia inteiro, até as 4 horas da tarde, até as 5 horas, e vem ali o pessoal que trabalha de 5 a 6 e recebe o mesmo salário que nós trabalhamos o dia todo, né? E quando a gente chega no final, a gente não é recompensado com um valor maior, né? Mas observe que o dono não os tratou com injustiça, ele pagou o que prometeu. O problema aqui não é o salário, mas a comparação. O orgulho espiritual é que faz com que o crente se julgue merecedor de mais do que os outros. E esse orgulho transforma o serviço em competição e a graça em ofensa. Os primeiros se tornaram últimos não porque Deus os rebaixou, mas porque suas atitudes os colocou na posição de juízes da generosidade, da graça divina. Aqui agora chegamos ao clímax desta parábola, onde o drama humano se revela, irmãos. Quando chega a noite, o dono da vinha ordena que o pagamento comece pelos últimos, pelos últimos. E isso é proposital. Deus quer que os primeiros vejam o que os últimos receberam. Vejamos o que acontece aqui. No Mateus capítulo 20, do versículo 9 ao 11, diz: chegando os que tinham ido perto da 1/10, receberam 1 denário cada um.
Vindo, porém, os primeiros, cuidavam que haviam de receber mais do que os outros, mas do mesmo modo eles receberam 1 denário cada um, e recebendo esse 1 denário, murmuravam contra o pai de família, porque eles tiveram uma expectativa de que trabalharam mais e deveriam receber mais. A palavra cuidaram, pensaram, supuseram, imaginaram, né? E aqui eles não receberam menos do que aquilo que foi combinado. Olha só que interessante, eles receberam exatamente 1 denário conforme foi acertado. Mas, ao verem que os últimos receberam o mesmo valor, automaticamente assumiram que receberiam mais. E esse cuidaram que receberiam mais é a raiz do problema, é a expectativa criada pela comparação. A murmuração deles aqui é reveladora, meus amados. Esses derradeiros trabalharam somente 1 hora, e os igualaste a nós, que suportamos a carga e o calor do dia. Observem que eles não dizem nos pagar-te menos, dizem igualaste a nós. O problema aqui não é o salário em si, mas a igualdade. Eles queriam ser superiores, queriam receber uma posição de honra por terem trabalhado mais do que aqueles que trabalharam menos e receberam a mesma recompensa. E o orgulho espiritual aqui é isso, né? É a necessidade de ser mais que os outros, de ter reconhecimento especial, de ser tratado de forma diferenciada. Só que a Escritura revela contra o perigo do orgulho. Mas se tendes amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis e nem mintais contra a verdade, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há confusão e toda espécie de inveja. Tópico 2.2. A ilusão do merecimento e a dívida imaginária. Vamos aqui diretamente para o comentário, irmãos, porque aí os irmãos vão ler aí com seus alunos aí para que nós possamos dar celeridade à nossa aula aqui, né? Digamos que nós já tenhamos lido os tópicos da lição. Nós agora vamos entender que os trabalhadores acreditavam que Deus lhes devia algo a mais, e esta é a ilusão do merecimento de cada um de nós. Eles pensavam, dizendo, suportamos a carga e o calor do dia, certamente nós receberemos muito mais do que esses que trabalharam apenas 1 hora. Mas o dono da vinha responde para desânimo deles, amigo, não te faço injustiça. Quanto foi que ajustei contigo? Não foi 1 denário? Toma aqui o que é teu e retira-te. Ora, se eu quero dar a este derradeiro tanto quanto eu dei a ti, o que é que você tem a ver com isso? Não é? Eles perceberam que o dono chama de murmurador e de amigo, e não de inimigo. Ele diz simplesmente amigo. Quanto que eu combinei contigo não foi 1 denário? Foi, toma aqui o que é teu e vai embora. Ou o seu olho é mau porque eu sou bom. Né? Ele não expulsa aquele homem da vinha, ele simplesmente o confronta com a verdade. Você recebeu exatamente aquilo que nós combinamos. Eu não te devo nada. Paulo combate essa ilusão do merecimento de forma contundente. Aqui lá em 1 Coríntios 4:7, ele diz, porque quem te diferencia? E que tens tu que não houvera recebido? E se o recebeste, por que te gloria como se não houveras recebido? Essa pergunta é uma pergunta poderosa. Paulo está perguntando o que é que você tem que você não tenha recebido. Sua salvação, você recebeu. Seu conhecimento bíblico, você recebeu. Sua oportunidade de servir, você recebeu. Sua saúde, sua família, seus bens, seus dons, você recebeu. Está tudo recebido. Se tudo é recebido, aqui não há mérito, não há dívida alguma, Deus não te deve nada. Aqui, tópico 2.3 também, nós vamos falar aqui então acerca da inveja, né? Como reveladora de um coração mercenário. Digamos que já tenhamos lido aqui. Vamos entender que a inveja dos primeiros trabalhadores não é um pecado pequeno, irmãos. Aqui ela revela algo profundo e que nos traz grande perturbação.
Por quê? Porque o coração deles nunca serviu por amor ao dono, mas por interesse na recompensa futura. Se servissem por amor, eles estariam bastante alegres com a bondade do patrão quando ele recompensa os últimos que trabalharam apenas 1 hora, da mesma forma que os recompensou. Mas o fato de murmurarem mostra que eram extremamente mercenários. O Senhor Jesus já havia ensinado sobre essa atitude lá em Lucas capítulo 17:10, quando ele diz: assim vós também, quando fizerdes o que vos for mandado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Servos inúteis não porque nosso serviço não tem valor para Deus, mas porque nunca podemos colocar Deus em dívida para conosco, mesmo que dessemos a nossa vida inteira em serviço, ainda assim estaríamos apenas fazendo aquilo que é nossa obrigação. Então, a inveja aqui é o termômetro da motivação, onde a inveja há serviço interesseiro, o coração mercenário diz: sirvo a Deus para receber algo em troca. Se outros recebem o mesmo com menos esforço, eu fico indignado. Esse coração aqui não compreende que o próprio privilégio de servir na vinha já é uma recompensa. O próprio privilégio de servir na vinha de Deus já é uma recompensa, independentemente se vamos receber mais ou menos do que os outros. Só pelo fato de trabalharmos na obra de Deus já é um grande privilégio para cada um de nós e não deveríamos exigir mais nada do Senhor. Aqui o tópico 1.3 fala do contraste da sabedoria de servir sem barganha, o contraste entre justiça humana e justiça divina. O grande confronto aqui da parábola, meus amados irmãos, está na resposta do dono àquilo que iniciou com a murmuração. Ele pergunta lá em Mateus capítulo 20, versículo 15, não me é lícito fazer o que quiser do que é meu, ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Aqui está o coração do evangelho, meus amados. A justiça humana exige tratamento igual para esforço igual. A justiça divina, porém, opera pelo princípio da graça, que dá a cada um segundo a bondade do doador, não segundo o mérito do receptor. O profeta Isaías já anunciava essa diferença lá em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9, dizendo: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. A justiça humana, meus amados, diria: cada um receba proporcionalmente por aquilo que produziu. Mas a justiça divina responde: todos recebam a vida eterna, porque nenhum de vocês poderia produzi-la. Eita glória, isso é bênção de Deus, Tópico 3.2. Digamos que já tenhamos lido tudo aqui também, nós podemos ensinar para os nossos alunos que a parábola aqui nos ensina que o tempo de serviço na vinha é um dom e não um mérito que nós temos diante de Deus, porque os que foram chamados cedo receberam o privilégio de mais horas na presença do dono, e os que foram chamados mais tarde receberam o privilégio de serem incluídos apesar da demora. Neles, nenhum deles aqui deveria reclamar. O salmista expressa essa gratidão pelo tempo de serviço lá em Salmo capítulo 90, versículo 2, onde ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias de maneira tal que alcancemos um coração sábio. Contar os dias aqui não é para acumular mérito, mas para usar, irmãos, de cada momento como oportunidade de servir a Deus com alegria. Tópico 3.3, digamos que já tenhamos lido, também vamos explicar que o contentamento aqui, vivendo com contentamento e generosidade espiritual, e que o contentamento aqui é a virtude que liberta o crente da armadilha da comparação. O apóstolo Paulo, que poderia ter sido o maior murmurador da história, afinal ele trabalhou mais do que todos os apóstolos, como ele mesmo disse em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 10, onde ele testemunha dizendo: não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo
4, do versículo 11 ao 13, né? É o que Paulo diz. Então aqui Paulo diz que o contentamento não vinha de circunstâncias favoráveis, mas de sua comunhão com Cristo. E ele não media sua recompensa pelo que via nos outros. Sua alegria era de servir o próprio Senhor. E a generosidade espiritual aqui, então, é a extensão da prática desse contentamento, irmãos, porque assim como Deus foi generoso conosco, sem merecermos, nós também devemos ser generosos com os outros, sem exigir que eles mereçam, né? A igreja entende que quem entende a parábola dos trabalhadores na vinha, ela não cria castas espirituais dos mais antigos contra os que são mais novos, né? Os que muito fazem contra os que pouco fazem. Ela celebra aqui, irmãos, a diversidade dos dons e dos tempos e do chamado de cada um, sabendo que todos são dependentes da mesma graça de Deus. E o trabalhador sábio não pergunta o que os outros estão ganhando, ele pergunta o dono está sendo honrado. E quando essa pergunta guia o coração, a inveja morre e a paz reina e tudo fica bom, irmãos. Então, irmãos, nós encerramos aqui a nossa exposição da parábola dos trabalhadores na vinha e vamos apenas recapitular os três grandes ensinamentos dessa parábola. O primeiro ensinamento é: a soberania de Deus é absoluta. Ele chama quem quer, quando quer e dá a mesma vida eterna a cada um de nós e ninguém pode questioná-lo ou acusá-lo de injustiça, porque a graça não é uma dívida, mas é um dom, um favor imerecido. O segundo ponto de vista é: a comparação e a inveja revelam um coração mercenário que serve apenas por interesse e não por amor à obra de Deus, né? O crente que murmura porque Deus abençoa os outros está mostrando que sua motivação está corrompida. O terceiro fator aqui é que a sabedoria consiste em servir com contentamento, sem barganha, alegrando-se com a bondade de Deus para com todos, não apenas para consigo mesmo. Então, que possamos, como os trabalhadores da vinha, seja da primeira ou da 1/10 hora, meus amados irmãos, servir ao Senhor não por interesse, mas por amor, não por cálculo, mas por gratidão, não olhando para o que os outros receberam, mas para a bondade daquele que nos chamou, né? E lembremos-nos sempre das palavras do dono da vinha, dizendo: não me é lícito fazer o que quiser do que é meu, ou o teu olho é mau, porque eu sou bom. Que o Senhor nos livre do olho mau, da inveja, do orgulho, do senso de merecimento, e que Ele nos conceda um coração generoso, que se alegra com a salvação de cada pecador arrependido, e não importa a hora em que ele chegou. Então, quero aqui agradecer a oportunidade, quero dar um forte abraço a cada um dos nossos amados pastores, professores, superintendentes da escola bíblica, pela bondade de ter nos ouvido durante essas 15 aulas para poder ministrar, servir como um norte para ministrar para os seus alunos. Que Deus abençoe a cada um de vocês e, se assim o Senhor permitir, estaremos juntos no comentário de mais uma revista que no futuro o Senhor possa nos permitir fazer. Deus abençoe ricamente a cada um de vocês e muito obrigado pela atenção.